Samuel, capítulo de número 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Está escrito assim: quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou. Preste muita atenção na oração que Davi fez. Ele acabou de ficar sabendo que o rei Saul estava tramando atacar a cidade que ele estava. Saul já fazia dias que estava perseguindo Davi. Mas quando ele ficou sabendo, ele foi até Abiatar, o sacerdote, e pediu a estola sacerdotal ou o colete sacerdotal. Preste muita atenção na conversa que ele teve com Deus. Ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila, a destruir a cidade por minha causa. A pergunta que ele vai fazer para Deus, verso 11: será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. Ele, obrigado, filha. Ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Diga comigo: sem direção. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Sif. Dia após dia, Saul o procurava. Agora, presta atenção nesta última frase do versículo. Mas Deus não entregou Davi em suas mãos. E você diz amém. Você já foi perseguida por alguém sem motivo algum? Pessoas já te atacaram
gratuitamente. Você já foi caluniado, caluniada? Você já foi injustiçado, injustiçada? É difícil quando alguém passa por situações como essa. Davi, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Saul, ele via em Davi um inimigo. E Saul queria a todo custo destruir, acabar com a vida de Davi. E na verdade, Davi não havia feito nada contra o rei Saul. Na verdade, Davi jamais tinha falado algo contra o rei Saul. Mas por que Saul queria a todo custo acabar com a vida de Davi? Por que essa perseguição? Não é porque Davi fez alguma coisa contra Saul. Na verdade, Saul persegue Davi por causa daquilo que Davi carrega, por causa daquilo que Deus deu a Davi. Davi, ele carregava algo na vida dele que Saul já havia perdido há muito tempo. Saul um dia experimentou daquilo que Davi carregava. Pergunta: o que era? A presença do Espírito de Deus. Um dia Saul, ele experimentou da presença do Espírito de Deus, quando Deus havia escolhido ele para ser rei. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito ao ponto de entrar no meio de um rancho de profetas e profetizar junto com os profetas. Ele já havia experimentado dessa graça, desse poder. Mas com o passar do tempo, Saul perdeu a presença. E Saul perdeu a presença de Deus por causa da desobediência. Ele não obedecia ao que Deus mandava. Ele queria fazer tudo do jeito dele, da forma dele, como ele pensava. E aquilo foi desagradando a Deus. Até que chegou um dia em que Deus tirou de Saul a presença. E no lugar da presença divina, da presença do Espírito de Deus, a Bíblia diz que Saul recebeu um espírito de perturbação. Porque aquele espírito perturbador encontrou a casa espiritual de Saul vazia. E ela fez morada. Aquele espírito fez morada. Então, Saul, ele ficava perturbado do nada. E agora, quem é que carrega a presença de Deus? Quem carrega a presença de Deus é o jovem Davi, que Deus escolheu para ser o sucessor ao trono. E a Bíblia diz que quando o profeta derramou o azeite sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi.
E Davi amava a presença de Deus, Davi valorizava a presença de Deus, Davi cultivava um relacionamento com Deus. Então é por causa da presença de Deus na vida de Davi que faz com que Saul o persiga. É por causa do brilho que há sobre a vida de Davi que incomoda o espírito maligno que está sobre Saul. Davi, ele foi ungido sucessor no lugar do Saul. Então Saul sabe que Davi é o próximo que vai se assentar no trono. É por causa dessa unção, é por causa dessa presença de Deus, é por causa dessa luz que ele carrega. Por quê? Porque Davi carregava uma luz. A Bíblia diz que um dia Davi foi para a guerra e os homens de Davi, os soldados disseram: não vá descer ao arraial conosco, fique aqui, para que a luz de Israel não se apague. Porque eles tinham Davi como a luz que iluminava Israel. Então presta atenção, Davi tinha luz, tinha brilho, Davi tinha a presença de Deus, tinha a unção de Deus. Davi era habilidoso. E tudo isso foi motivo para ser perseguido. Agora eu quero que você entenda, eu vou trazer um pouco para a nossa realidade. Quero que você entenda o porquê de tanta perseguição na sua vida. Não é porque você fez alguma coisa contra alguém, mas às vezes é o que você está carregando. É a luz que você tem que está incomodando os espíritos que está na vida de quem está em trevas. É esse sorriso que você carrega, é essa alegria que você tem, que incomoda algumas pessoas e faz com que essas pessoas não tenham misericórdia quando fala do seu nome. Eles difamam você. Só que presta atenção, Davi já estava fugindo de Saul, já fazia dias. E a Bíblia diz que Davi, ele foi para uma cidade chamada Keila. Diga comigo, Keila. E presta atenção, quando Davi chegou em Keila, Keila estava atravessando um momento muito difícil. E Davi e seus homens libertou o povo de Keila. Olha o versículo 1 do capítulo 23. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, ele respondeu: levante-se e vá à cidade de Keila, pois entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus, se apoderaram dos rebanhos deles, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Diga assim: Davi libertou o povo. Aí eu te pergunto, Davi fez algo bom para aquele povo? Sim ou não? Sim ou não? Davi ajudou aquele povo? Então Davi achou que aquele lugar era um lugar bom. Ele achou que ele poderia ficar ali, porque ele fez algo bom para aquele povo. Ele ajudou aquele povo. Só que agora, quando Saul ficou sabendo que Davi está ali em Keila, Saul está vindo e o plano de Saul é atacar a cidade, é acabar com a cidade, é tudo por causa de Davi, é para capturar Davi. Quando Davi ficou sabendo, Davi vai falar com Deus. Você leu comigo a oração. Qual foi a primeira pergunta que Davi fez para o Senhor? A primeira pergunta que Davi fez foi:
Senhor, é verdade, ele vai vir mesmo? O Saul, ele vai vir atacar? Esse é o plano dele? O Senhor respondeu: vai vir. Agora, olha a segunda pergunta: mas e o povo da cidade? Eu vou parafrasear aqui. E o povo que eu acabei de ajudar? E o povo que eu arrisquei a minha vida junto com a vida dos meus homens para defendê-los? Eles vão me entregar? E o povo que eu estendi a mão? A resposta foi: eles te entregarão. É Deus dizendo assim: não espere que eles te defendam, não espere que eles te ajudem como você ajudou, não espere benefícios como recompensa, não espere proteção como recompensa desse povo. Sabe qual é o nosso problema? Achar que todo mundo que nós ajudamos tem que ajudar a gente quando a gente precisa. Sabe qual é o seu problema? É achar que todas as pessoas que você estendeu a mão tem que te estender a mão no momento da sua dificuldade. Você tem que entender que existe muito morador de Keila que é beneficiado, que é ajudado, mas que não ajuda ninguém, que é protegido, mas é o primeiro que te entrega. Você tem que parar de se iludir, porque senão você vai passar uma vida inteira frustrado, se frustrando com pessoas, se frustrando com moradores de Keila. Você tem que entender que nem todo mundo carrega a luz que você carrega, nem todo mundo carrega a presença de Deus que você carrega, nem todo mundo tem o caráter que você tem, nem todo mundo. Nós estamos vivendo um tempo de ingratidão. Nós nunca vivemos em um tempo tão difícil como esse agora. É um tempo de facilidades, de coisas instantâneas. É um tempo em que o mundo não para, mas também é um tempo de pessoas cada vez mais frias no amor. É um tempo em que a ingratidão já tomou conta das pessoas. É um tempo em que as pessoas não têm consciência. É um tempo em que as pessoas têm memória curta. E eu acredito que o céu já está falando com alguém aqui. Eu já fui caluniado por quem eu orei, por quem eu fiz campanha, por quem eu dobrei o joelho. Eu já fui traído por pessoas que eu estendi a mão. Paguei as suas dívidas, e o que eu recebi não teve uma palavra de gratidão. Me tratou como se eu fosse obrigado a fazer o que eu fiz. Você tem que entender que nós estamos vivendo em um tempo de síndrome de Keila. Ele te prejudica, ele faz a sua casinha, ele te entrega e ele não está nem aí com a sua alma. Porém, Davi não foi afetado pela ingratidão desse povo. Pergunte por quê. Pergunta mais forte, tem bastante gente. Pergunta por quê. Porque Davi era alguém que falava com Deus.
Davi não dependia da ajuda dos moradores de Keila, Davi dependia da ajuda do céu. Por quê? Porque quando Davi ficou sabendo que Saul está vindo, ele não vai procurar os líderes da cidade, ele não vai procurar o capitão ou alguém do exército da cidade, não. Ele foi para o lugar sagrado, ele foi para o lugar onde se fala com o divino, ele foi atrás do sacerdote, ele pediu a estola sacerdotal, ele foi falar com Deus, porque Davi sabia quem recorrer. Sabe que o céu está falando para alguém aqui? Se você tem que recorrer a alguém, recorra ao céu. Sabe por que você anda frustrado? Porque você está recorrendo a pessoas que você acha que tem que te ajudar. Você fica recorrendo a pessoas que você acha que tem que te defender. Você fica recorrendo a pessoas, eu ajudei, então eu vou lá. Eu estendi a mão, então não, fulano vai. Não, você só precisa do Senhor. Você só precisa do céu. Você só... Aleluia! Não é para o fulano que você tem que ligar, é para o quarto escuro que você tem que entrar, dobrar o joelho e falar com aquele que te defende, falar com aquele que te ajuda, falar com aquele que te protege, falar com aquele que te vê, falar com aquele que te entende. Oh, aleluia! Por um momento Davi, ele ficou andando sem direção com os homens dele. Quando ele ficou sabendo que os moradores iam entregar, ele pegou os homens dele, foi para o deserto. Às vezes o deserto é o melhor lugar. É melhor do que estar num lugar cheio de traidor. Para onde que Davi foi? Para onde que Davi foi? Versículo 14. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, nas colinas do deserto de Zif. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes o deserto é o melhor lugar para se estar. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de compreender isso, porque deserto geralmente representa sequidão, lugar de dificuldade, lugar difícil. Deserto fala de escassez, escassez de água, escassez de alimento. Mas às vezes o deserto que você está é o que está deixando você longe das mãos do inimigo. Porque é melhor um deserto do que um Saul. Às vezes é melhor um deserto do que estar convivendo com gente de Keila, que você não sabe quem que vai te entregar a qualquer momento. Você não sabe quem que é o traidor. Está todo mundo te chamando de amigo, de amiga. Um bando de gente falsa. Então é melhor sozinho lá no deserto do que convivendo com gente falsa, do que convivendo com traidor. Davi está nos ensinando isso. É melhor ir para o deserto. Por quê? Porque é nesses momentos que deserto se torna fortaleza. É nesses momentos que deserto se torna fortaleza. Fortaleza! Agora você está entendendo o porquê de alguns desertos na sua vida? É para o Saul não te achar. Ele vai ficar rodando que nem barata tonta, para lá e para cá. Eu quero profetizar: seu inimigo, ele vai para a direita, para a esquerda, para lá, para cá, para todos os lados, mas não te encontrará. Alguém vai falar: está no deserto, está na dificuldade, lá, está no deserto. Só que é nesse deserto que Deus está guardando a tua vida, protegendo a tua alma. É nesse deserto que você está sendo blindado por Deus. É nesse deserto que alguém acha que você vai morrer nele, que Deus está te guardando.
Quantos estão entendendo essa palavra aqui? Diga assim: Davi permaneceu no deserto. E presta atenção, o texto diz: mas Deus não entregou. Peraí, o texto diz, eu vou terminar aqui. O texto diz: mas Deus não entregou Davi. Mas Deus não entregou nas suas mãos. Diga comigo assim: Deus não entregou. Por que o texto diz que Deus não entregou Davi? Esse texto aqui é maravilhoso. Pergunta por quê? Eu vou te fazer uma pergunta. Pastora Camila, vem com isso. Me entrega a sua Bíblia. Me entrega a sua Bíblia. Por que ela me entregou a Bíblia dela? Essa Bíblia que agora está nas minhas mãos, estava na mão de quem? Dela. Estava na mão da pastora Camila? Então ela me entregou aquilo que estava nas mãos? Ela só me entregou essa Bíblia porque estava nas mãos? Ok. Se o texto está dizendo que Deus não entregou, significa que Davi está na mão de quem? É Deus dizendo: Davi, você está na minha mão, Davi. Davi, você está na minha mão, Davi. Você estava em Keila, mas está na minha mão. Você foi para o deserto, mas está na minha mão. Você está passando por toda a dificuldade de um deserto, mas está na minha mão. E o que está na minha mão, aleluia. Eu vou terminar profetizando. Fica de pé, eu vou terminar profetizando. Sabe por que você ainda está de pé? Porque você está na mão de Deus. Você está de pé, a sua casa está de pé, a tua família está de pé, com todas as dificuldades, com todos os problemas que você vem vivendo, que você vem passando, mas vocês estão de pé, filha, porque você está na mão de Deus. Você está de pé, filho, porque você está nas mãos de Deus. Se eu fosse você, eu começava a glorificar esse Deus. Glorifica esse Deus, porque você está nas mãos dele. A sua casa está nas mãos dele, a sua família está nas mãos dele. Você nem sabe quantos projetos malignos o maligno intentou contra a tua vida, o maligno arquitetou, o maligno planejou, o inimigo fez de tudo contra você, mas não te atingiu, não atingiu tua família, não atingiu tua casa. Por quê? Porque você está nas mãos de Deus. O inimigo, usando algumas pessoas dentro de algumas salas, pelas suas costas, planejou: agora vamos acabar com ela, agora vamos acabar com ele. Tocaram no teu nome sem respeito nenhum. Mas deixa eu te falar, o inimigo pode até tentar, ele pode até planejar, ele pode até arquitetar, ele pode até intentar algo contra você. Mas a pergunta é: você está na mão de quem mesmo? Você está na mão de quem mesmo? A sua casa está na mão de quem? A sua família está na mão de quem? Os seus filhos estão na mão de quem? O seu trabalho, a sua empresa está na mão de quem? É isso que eu quero que você entenda hoje. Eu quero que você, ao sair daqui, saia entendendo isso. Com toda a dificuldade que você passou ou passa, mas o inimigo não te destrói. E ele não te destrói porque ele sabe na mão de quem que você está.
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a presença do Senhor aqui. Isso aqui foi rema do céu, viu? Isso aqui era 10 meio-dia. Eu falei para minha esposa: o que eu vou pregar? Ela disse: não sei. Eu entrei aqui no meu gabinete, abri a Bíblia, saiu esse texto, eu passei o marca-texto e falei: vamos embora. É aqui mesmo. Cadê o microfone? Corre lá. Só um momento, nós já vamos orar. Aleluia. É o que, filha? Hoje de manhã cedo, eu abri meu devocional e deu o primeiro Samuel. Aí eu li todinho ele. Aí eu fiquei com aquilo, fui lavar a roupa, tudo. Aí minha filha falou: mãe, vamos comprar o espetinho para abrir hoje à noite, nós temos que abrir. Antes de eu ir para a igreja, a senhora fica com meu esposo e eu vou para a igreja. Aí eu falei para ela: Su, eu acho que eu vou na igreja ou não. Fiquei naquela. Aí o senhor postou no seu WhatsApp o culto de meio-dia. A minha filha falou: mãe, você quer ir? Vai, eu te levo lá, te deixo, depois eu vou para casa. Vamos sair do espetinho e te deixo lá. E era a resposta que Deus queria me falar. Tá aí, o senhor acabou de me dar a resposta. E eu agradeço. É a resposta através da palavra. É Deus falando, orando. E o céu está dizendo para algumas pessoas aqui: se prepare que esse ano você vai ficar de pé. Se prepare, por mais que você passou por tanta dificuldade, por mais que você já está vindo de um tempo de deserto, mas esse é o ano que Deus escolheu para você estar de pé. E esse é o tempo que você não tem que se preocupar com moradores de Keila. Você não tem compromisso com os habitantes de Keila. Seu compromisso é com Deus. O seu compromisso é com o céu, é com o Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Quero chamar os meus pastores aqui na frente. Pega o seu pedido de oração.